Meu nome é Adriano Moraes, sou especialista em saúde mental e nesse vídeo nós vamos mostrar a organização das estruturas psíquicas. Nesse vídeo nós vamos mostrar como se dá a formação da estrutura psíquica. E vamos começar com a produção do discurso da histeria imaginária, que recebe do pai e da mãe o mais de gozar, que vai ocupar o lugar da verdade, que vai em direção ao agente, o sujeito barrado, que tem a seta apontada ao produto, que é o significante mestre, e vai produzir o saber, que é o modelo, que vai ser esse modelo pro ego da criança. Esse é o primeiro matema da estrutura de 0 a 1 ano e 8 meses da criança. O segundo matema, o matema do analista, o analista imaginário, que vai de 1 ano e 8 meses a 3 anos e 4 meses, tem a seguinte formação. O saber, o que foi produzido no matema da histeria anterior, ocupa o lugar da verdade, que vai ao agente, o mais de gozar, e forma o campo do eu, que vai ao produto. O produto, no caso aí o sujeito barrado, e produz o significante mestre. Esta é a formação da estrutura psíquica de uma criança de 1 ano e 8 meses a 3 anos e 4 meses. Agora nós vamos falar da estrutura psíquica do universitário, que é de 3 anos e 4 meses a 5 anos de idade. O significante mestre produzido no discurso do analista imaginário é a verdade que vai ser usada nesse matema, que vai em direção ao agente, que é o saber, o S2. Aí esse S2 vai ao mais de gozar, que é o produto, e produz o sujeito barrado, formando a estrutura do matema universitário, onde é produzido o sujeito barrado imaginário. Esse sujeito barrado imaginário vai passar agora pela estrutura do mestre, e vai aparecer do outro lado, formando a estrutura da histeria simbólica. Aí nós fechamos agora nesse matema as estruturas psíquicas do imaginário infantil da criança e passamos para a estrutura simbólica da criança. No discurso histérico do simbólico, nós vamos ter a repetição, é quando passa o simbólico, é quando você simboliza aquilo que você já viu. Então, teve o processo imaginário, agora vai ter o processo simbólico. E nós começamos com a histeria. Ao passar pelo discurso do mestre, vai chegar ao discurso da histeria. E a histeria tem a formação no simbólico, ela tem a formação de 5 anos a 6 anos e 8 meses, tendo a produção do mais de gozar do discurso do mestre ocupando o lugar da verdade, que vai em direção ao sujeito barrado, que ocupa o lugar de agente, que vai ao produto. O produto, no caso, aí é o significante mestre, o S1, que produz o modelo, que é o S2, que é o saber, dando um modelo a esse ego. Aí nós temos a estrutura da histeria do simbólico. Na próxima estrutura, que é a estrutura do analista, nós teremos o analista, no caso aí simbólico, nós teremos a formação de 6 anos e 8 meses a 8 anos e 4 meses. Então nessa formação nós temos o saber ocupando, que é o S2 ocupando o lugar da verdade, que vai em direção ao agente, que é no caso aí o mais de gozar, formando o campo do eu, que vai em direção ao sujeito barrado e produz o significante mestre, o S1. Esse S1, no caso aí, seria o significante mestre dessa estrutura simbólica, E aí nós fechamos essa estrutura, que é o matema, a estrutura psíquica, que é o matema do analista simbólico.
E agora nós teremos o significante mestre que foi produzido no discurso do analista, ocupando o lugar da verdade do discurso do universitário, que vai ao saber, que é o agente, né, formando o campo do eu, que vai ao produto. O produto, aí no caso, é o mais de gozar, e produz o sujeito barrado, o eu simbólico. Esse eu simbólico, né, estrutura aí, fecha a formação das estruturas do espaço simbólico, e esse eu simbólico vai passar pelo discurso do mestre. O discurso do mestre aí vai fazer a passagem do simbólico para o real. Aí, da agora, vai aparecer o discurso da histeria real, que é o próximo discurso. No discurso da histeria real, que é de 10 anos a 11 anos e 8 meses, nós temos o mais de gozar, que foi produzido no Matema do Mestre, ocupando o lugar da verdade, que vai ao agente, no caso sujeito barrado, o eu, né? E forma o campo do eu da histeria, que vai ao produto, que no caso aí é o S1, que é o significante mestre, e produz o modelo real. E aí nós temos já um eu real, onde a pessoa já é capaz, aí no caso adolescente, de produzir seu próprio significante, ou seja, pensar no seu futuro. E aí ela vai produzir um novo matema, que no caso vai quebrar o processo de repetição e ela vai entrar no processo de construção de um modelo, de uma estrutura psíquica por ela mesma. Que aí nós vamos ter o próximo discurso, que é o discurso capitalista. No matema capitalista, que é a produção do significante mestre, é parte da adolescente, onde ela já pensa no futuro, onde ela já fala, eu vou ser médico, ou vou ser professora, ou idealiza esse significante mestre para a vida dela. Ela vai ter a seguinte formação, que é da idade de 11 anos e 8 meses a 13 anos e 4 meses. Ela vai ter a formação do significante mestre dela, que ela construiu, que ela idealizou, ocupando o lugar da verdade, indo ao sujeito barrado, no caso o ego, o eu, né, que forma aí o campo do eu, que vai ao produto, no caso aí o saber, né, o modelo S2, e produz o mais de gozar, que são 5 sentidos para o ego, que é essa seta do mais de gozar volta para o ego. Então esse modelo que ela almeja aí, né, vai ter ao produzir esses 5 sentidos, ela vai ter como, né, realizar esse modelo almejado por ela, né? Isso aí é a parte da juventude, passa pela formação de uma nova estrutura, que é uma estrutura formada pela própria pessoa. Na estrutura psíquica, que vai de 13 anos e 4 meses a 15 anos, produz, que tem a verdade ocupada pela produção do discurso capitalista, que é o mais de gozar, né? Que vai em direção ao agente, que é o significante mestre, o S1, que vai ao produto, que é o sujeito barrado, né? O sujeito barrado eu, e produz o saber. Um saber agora, um saber real, né? Aquela coisa que ela idealizou, né? Aí ela começa a ter os sentidos e ir em direção a esse sentido, e naturalmente ela vai produzir esse saber real, né? Ela vai conseguir realizar o modelo que ela almejou para ela, né? O que foi idealizado na histeria vai ser realizado na obsessão, né? Que é o discurso obsessivo real. Na estrutura do obsessivo real, produziu o S2, né? O modelo real. Esse modelo vai ocupar o lugar da verdade, do discurso do analista imaginário, que vai em direção ao mais de gozar, né, que ocupa o lugar de agente, que vai ao produto, o S1, o significante mestre, e vai produzir o sujeito barrado, o eu, né, o eu imaginário, né, esse eu que foi imaginado, agora ele é produzido, por isso que é um eu imaginário. Porque ele é fruto de uma produção, de uma idealização da juventude, né? E chega ao adulto e ele consegue idealizar esse modelo, que seja
Ah, eu quero ser professor, eu quero ser médico. E aí ele vai formar esse eu, né? Colocar esse eu aí em prática. No discurso do analista imaginário, né? Que foi de 16 anos e 8 meses até 18 e 4 meses, produziu o sujeito barrado, o eu imaginário. Esse eu imaginário, né, vai ocupar o lugar da verdade do discurso do mestre imaginário, que vai ao agente, no caso aí o modelo S2, né, formando o campo do eu, que vai ao produto, que no caso mais de gozar, e vai produzir o significante mestre, né? E por isso chama o matema do mestre imaginário. Produz o significante mestre imaginário. Essa é a estrutura psíquica que vai dos 16 anos e 8 meses até os 18 anos e 4 meses. No matema do mestre imaginário, né, estrutura psíquica anterior, produziu o significante mestre imaginário. Esse significante mestre imaginário será a verdade, né, do discurso capitalista. E essa verdade vai ao agente, que é o ego, o sujeito barrado, que formando o campo do eu, e vai em direção, né, ao saber, ao modelo, e produz os 5 sentidos para o ego, que produz o mais de gozar. Esse mais de gozar vai em direção ao sujeito barrado, o agente. E nós temos aí, né, a conclusão das estruturas psíquicas com os discursos que formam as estruturas psíquicas do adulto, ou seja, as estruturas psíquicas do imaginário. E nós temos primeiro, né, nós vimos nos primeiros discursos, o imaginário e o simbólico, né, que são da criança, que formariam o passado, né? E nós temos os discursos do real, né, estruturas psíquicas formando o real, que são as estruturas psíquicas do futuro, né, que almejam um futuro, que constroem um futuro. E aqui no adulto, né, nas estruturas imaginárias do sujeito adulto, nós temos a formação do presente. Então nós vamos ter presente, futuro e passado, né? Ou esse mais de gozar produzido no discurso capitalista pode ser usado para a produção do próprio ego, né? Que seria o discurso da histeria do tempo real, ou pode ser usado para a criança, né? Que é lá para gerar a criança, que é o matema da histeria de 0 a 1 ano e 8 meses. Então nós temos aí nessa estruturação toda, nessas estruturas, toda a formação da pessoa. E aí, quem quiser, a pessoa que quiser olhar, estudar, analisar, depois comentar para a gente discutir, para a gente poder conversar, ver se tem alguma coisa que não ficou bem compreensível. E eu estou aberto, né? Aí o canal está aberto para vocês que queiram discutir com a gente, conversar com a gente a formação das estruturas psíquicas.